Eu quero que você abre comigo lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E depois nós vamos ler o 2:15. Gênesis 1, 28 e Gênesis 2:15. Eu aproveito para mandar um abraço aos ouvintes da Rádio Palavra Acústica, né? Deus te abençoe. Um abraço ao pastor João Paulo também. Que Deus continue abençoando e abençoando vocês com essa palavra também. Aí diz assim, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Senhor venha falar com os teus filhos nessa noite. Que o Senhor venha trazer aqui vida nessa palavra. Que o Senhor venha trazer revelação nessa palavra. E que essa palavra possa falar bem lá no fundo do nosso coração e nos marcar. E trazer para cada um de nós responsabilidades como filhos de Deus. Em o nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Esses textos que nós acabamos de ler, querido, eles falam de várias responsabilidades que Deus estava dando para a terra, né? Que Ele tinha ali abençoado, criado os animais, estações, árvores, sementes e tudo mais. Ele coloca, aí ele cria um jardim para completar, coloca o homem à sua imagem e semelhança lá. Mas quando esse homem está lá, Deus dá responsabilidades para ele, dá ordens, né? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. E depois no 2:15 fala cultivar e guardar. São responsabilidades de quem está no jardim, de quem está na presença do Senhor, de quem foi chamado pelo Senhor, de quem é imagem e semelhança do Senhor. E isso também é para cada um de nós, não mudou essas responsabilidades. Deus nunca muda, amém? O que Deus falou para Adão, Ele vai falar para nós nessa noite do mesmo jeito que falou para Adão. Glória a Deus. Então o que aconteceu com Adão? Adão, ele falhou com o jardim, ele falhou com a terra e ele falhou com a sua descendência, porque nós estamos vendo aí a descendência de Adão, né? O Adão humano, o Adão não restaurado, o que é isso que foi herdado de Adão. Mas em Cristo Jesus nós vamos ver que Deus nos deu um novo jardim do Éden, o jardim que está dentro de cada um de nós. O reino de Deus começa no jardim, porque Deus manda dominar toda a terra. O que Deus está dizendo, ó, eu estou colocando você no jardim, mas a partir daqui para frente, eu quero que o meu reino se espalhe, que você domine Adão, que você mostre a imagem e semelhança do que eu sou nessa terra que eu criei. Mas aí Adão falha, mas em Cristo Jesus, esse jardim perdido, essa autoridade perdida, tudo que Deus pediu para fazer, que o homem não tinha mais capacidade por causa do pecado, em Cristo Jesus foi restaurado em cada um de nós. Amém? Então, é daí que vamos, a partir de Jesus, cumprir o que Adão não cumpriu. A igreja, ela foi chamada para cumprir o que Adão não conseguiu cumprir. Amém? Vamos ver algumas coisas aqui então. Começamos aqui no versículo 28, onde aqui vai falar de relacionamento conjugal, querido. Ele vai falar aqui para Adão e Eva, né, para esse casamento. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Ele estava dizendo: sejam férteis e se multipliquem, enche a terra de homens e de mulheres. Então aqui eu quero trazer para um contexto espiritual, onde diz da fertilidade. Aqui está falando sede fecundos, fala de fertilidade. Quando nós nos ajuntemos com Cristo, a igreja se une a Cristo, ela passa a ser fecunda. Porque, espiritualmente falando, o homem se tornou estéril por causa do pecado. Mas aqui eu quero trazer para o contexto espiritual, dizendo que em Cristo Jesus nós passamos a ser fecundos. Isso fala do quê? De dar frutos. Jesus disse assim,
para aquela figueira que estava cheia de folhas e parecia que ali tinha figos. Mas quando ele chegou, ele viu que não tinha figos e ele amaldiçoou. Toda árvore que não der fruto, o que diz a palavra do Senhor? O machado está posto à sua raiz. A igreja foi chamada para dar frutos, para ser fecunda. E como é aquela frase? Ovelha sadia sempre dá boa cria. Então nós somos chamados para fecundar. Então precisamos o quê? Gerar almas. O que Jesus espera da sua noiva é que ela gere, que ela seja fecunda. Aonde ela esteja gerando. Porque o diabo veio para matar. A igreja foi instituída para gerar, para trazer vida, para manifestar a vida de Cristo que está dentro dela. E aonde ela passa, se realmente ela está em Cristo, porque Cristo diz que sem mim nada podeis fazer, nós vamos dar frutos, nós vamos gerar. Olhe para a tua vida, você tem gerado ou a sua vida parece um deserto? Como estão os frutos, querido? Como está o gerar? Como está o manifestar? Aquele ventilador vai queimar lá, porque ele está parado no meio. Você desligou? Ah, tá. Você está entendendo? Amém? Eu acho que não está desligado não, ele está virando. Agora desligou. Então nós precisamos ser fecundos. Nós precisamos ser fecundos. Igreja chama viva. Nós precisamos ser fecundos. Quantas cadeiras vazias aí, ó? Nós precisamos ser fecundos. Não é só vir, dar glória a Deus e amar a Deus e adorar a Deus, que isso é muito bom. Mas é gerar mais pessoas para estar com você, gerando e dando glória a Deus. Gerando e dando glória a Deus. Nós precisamos ser fecundos. Se nós estamos estéreis espiritualmente falando, nós precisamos pedir para Jesus, nós precisamos chorar como Ana. Eu quero gerar. Ana chorou, Ana buscou. Eu quero gerar. E aí nasceu Samuel, o último juiz, um grande profeta de Deus, aquele que ungiu Davi, da onde veio Jesus. Né, Ana? Como Ana, nós precisamos chorar. E nasceu Samuel, que interessante, né? É bíblica essa irmã. Glória a Deus. Outra coisa que diz aí, falando em relação, que Deus estava falando em relação ao casal: sede fecundos e multiplicai-vos. Então a fertilidade, o que ela traz? Ela traz multiplicação. Aquele a quem você gerou, também vai gerar. E aquele a quem você gerou, que gerou o outro também vai gerar. E é assim que se multiplica. Deus disse assim: eu quero que vocês multipliquem. Eu quero que vocês vão se multiplicando. Vão se multiplicando. É o princípio de Deus, né? Deus é o Deus da multiplicação. Jesus estava lá com aquele povo passando fome e ele multiplicava. Então nós precisamos entender que Deus queria que se multiplicasse. Mas essa multiplicação não é só em números. Porque Deus quer sim números também. Não é só em números, mas é em qualidade de imagem. Você que tem a imagem de Cristo, gera e multiplica um outro, porque se você for pai da fé de alguém, querido, o que está em você passa para ele. A unção, ela passa. O que está em você passa. O Cristo que está em você passa. E aí a multiplicar não só em números, mas em imagem. A imagem de Deus que está em você também vai estar naquele irmão. E isso vai se multiplicando na terra. E é por isso que Satanás fica incomodado. Começou com 12, foi para 70, foi para 120. Lá no Pentecoste, Pedro vai orar e já 3.000 almas se convertem. Isso é o capítulo 2, você vai para o capítulo 5, diz que oraram de novo lá e evangelizaram, e mais 5.000 almas foram acrescidas, além daquelas 3.000. Então se imagine como isso foi se multiplicando e incomodando o reino do inferno na terra. Porque os imperadores, os governantes da época achavam que tinham poder.
e achavam que podia fazer um estrago, mas quem fazia estrago de verdade era a igreja de Cristo, que se multiplicava, e quanto mais perseguida, mais se multiplicava, e o inferno não pôde. Por isso que Jesus fala: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, porque ela é poderosa e ela se multiplica. Desde que Adão existe, até, sei lá, querido, o último dia aí, quantos milhões de pessoas santas estarão nos céus? A Bíblia diz que João viu uma quantidade que não podia se enumerar, porque ela vem se multiplicando. Ela vem se multiplicando. Amém? Em relação ao casal, nós somos a noiva de Cristo. Se estamos em Cristo, nós vamos fecundar e vamos gerar. Paulo diz assim aos Coríntios: por quem sofro de novo as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Paulo gerava, Paulo orava, Paulo buscava. Se você tem alguém na tua rua, o Kiko não tem rua lá, né, Kiko? Mas tem gente que mora. Se você tem alguém na tua rua, se você tem... Começa a colocar pessoas no alvo da tua oração, da tua intercessão, para gerar. Porque tudo começa com o joelho, querido. Tudo começa com o joelho. E começa a clamar, e começa a clamar, e começa a clamar. Uma hora, Deus rompe. Amém? E aí, nós vamos ter mais um irmão junto com a gente. Você vai gerar com intercessão. Você vai gerar com o testemunho da sua vida. Amém? E essas pessoas a igreja vai se multiplicar. Ela tem que se multiplicar. Oh, meu Pai. A respeito da terra, porque agora ele falou primeiro com o casal, né? Perceba que Deus vai tratando com coisas diferentes, né? Ele disse lá então: sede fecundos e multiplicai-vos. Isso não é com a terra, isso é com o casal. Agora ele vai falar da terra que o homem habitava. Ele diz: enchei a terra e a sujeitai. O que você tem que fazer com a terra? A terra eu quero que vocês encham e que vocês sujeitem ela. Você vai entender que se Adão não tivesse pecado, o mundo hoje não estaria tudo no jardim, porque não caberia. Sim ou não? Por isso que ele diz: enchei a terra. A ideia de Deus é que toda a terra tivesse Adãozinhos e Evinhas, né? Tudo multiplicando e enchendo, pipocando por tudo quanto é lugar. Então, é a ordem em relação à terra. Então, primeiro eu vejo aqui o enchimento. Então, a vontade de Deus é que seus filhos estejam espalhados por toda a terra. É por isso que o lado ocidental aqui veio para pessoas e veio para evangelho. O povo de Deus também veio para esse lado, porque Deus quer que encha toda a terra. Então você vai ver que em Gênesis 6, onde Deus até que se arrependeu de ter criado o homem, por tanta maldade, por tanta violência, você vai ver que ninguém obedeceu à ordem de Deus, porque os filhos de Deus era para encher a terra. Quem que encheu a terra? Os filhos de Deus ou os filhos dos homens? A Bíblia diz que foi os filhos dos homens que encheram a terra, porque sobrou de tanta gente que tinha, sobrou só a família de Noé. Não cumpriram o mandamento, por isso Deus veio com o seu juízo. Mas ele está dizendo aqui: enchei a terra. Enchei a terra. E Jesus vai repetir esse mandamento lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo. O segundo Adão, Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Enchei toda a terra com o conhecimento de Deus, com a glória de Deus. Você vai ver que em Atos a igreja começa a se espalhar pelo mundo, porque Atos fala assim, ascensão, descida e expansão. Ascensão, porque em Atos Jesus é assunto ao céu, onde mais de 500 pessoas viram subir. Mas Atos também fala da descida, porque Jesus sobe e o Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo desce na igreja, ela se expande, ela se espalha. Quiseram ficar só em Jerusalém?
veio a perseguição porque Deus liberou, aí foi para Samaria, de Samaria foi para os confins da terra através de Paulo, e estamos aqui hoje com o Evangelho do outro lugar do continente totalmente diferente, onde a palavra veio parar aqui conosco, porque Deus quer que enche toda a terra. E em relação à terra também Deus diz assim: e, além de encher a terra, sujeitai-a. Diz assim comigo: sujeitai-a. Salmo 115:16 fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos do homem. Eu vejo muita gente falar assim. Você pode até decorar esse versículo, põe ele na sua cabeça. Muitas pessoas falam assim: por que tanta coisa ruim acontece? Onde Deus está? Você fala assim: querido, a terra é dos homens. É os homens que estão fazendo burrice. Os céus, vai lá no céu e vê se tem morte, suicídio, latrocínio. Vai lá ver se tem alguma coisa desse tipo. Abominação, pecado, mentira. Por quê? Porque céu é de Deus e Deus deu responsabilidade para o homem. A terra está aí sujeita. Mas o que o homem fez? O homem não sujeitou a terra. E é por isso que muita coisa ruim acontece. Mas em Cristo Jesus Deus quer restaurar isso de novo. E quer que nós, a igreja, sujeite a terra. E não deixar a terra nos sujeitar. Amém? Nossa, deu um treco aqui. Quase virou o sonho. Amém, voltou. Voltando para a terra, glória a Deus. Vamos tomar água. Será que não é água? Tomei a água, de repente, não sei, foi a Del que pegou. Foi você, Mateus. Você está de marcação comigo, hein? Amém, querido? Então, como a terra está tomada pelo inimigo, os filhos de Deus têm que sujeitar ela agora. O diabo vai dizer o que para Jesus lá na tentação? Ele diz assim: se dobra os meus pés, adora, porque eu vou dar todos os reinos da terra, porque tudo me foi dado. Olha que o diabo, sem vergonha, cachorro, né? Tudo me foi dado. Adão deu tudo. Deus disse: Adão, sujeite. O que o Adão fez? Foi lá e deu tudo para o diabo. Mas Deus não deixa as coisas barato, querido. Deus nunca perde uma guerra. Vou enviar meu filho vai trazer uma igreja santa, poderosa, que vai dominar e cumprir o que Adão não cumpriu. Aquela palavra que diz assim, Deus para Josué: aonde você colocar as plantas do teu pé, já te dei por herança. Isso espiritualmente fala de sujeitar, querido. Você pode estar num lugar que aquilo ainda é do diabo, mas você bota os pés lá e começa a orar. Não, agora vai ser de Deus. Seja uma casa, seja uma pessoa, seja uma família, seja um parente, não importa, você diz: vai ser de Deus. Eu sujeito. É sujeitar, é se levantar e sujeitar. Deus quer que a gente cumpra tudo que Adão não cumpriu. Deus olha para nós, que somos a geração que hoje está vivendo na terra, representando Cristo, porque a geração passada não representa mais. A futura nem veio ainda, mas a nossa geração somos nós. E Deus olha para nós e quer que nós sujeitemos a terra na autoridade do nome de Jesus. E não ficar assistindo e dizendo misericórdia. Querido, o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Deus não vai descer do céu, Ele deu aos homens. Por isso que Jesus se torna homem, poderoso, vitorioso, ressuscitou, para também transferir aos homens a autoridade que está no céu e que se realize aqui o Pai Nosso. Venha, seja feita a tua vontade na terra como é também no céu. É isso que Deus quer, mas os homens, somos nós que vamos sujeitar. Glória a Deus. A Bíblia diz, e foi Jesus quem disse, que os filhos das trevas são mais o quê? Espertos, sagazes que os filhos da luz. Eles não perdem tempo, querido. Olha, presta atenção. Os satanistas estão trabalhando poderosamente, fortemente. Nos meados dos anos 90, quem foi convertido nessa época, viu uma igreja abençoada, gloriosa. Do ano 2000 para cá, nós vemos uma igreja decadente. Por quê? O diabo é sujo. Ele viu que começou a brilhar. Ei, vamos entrar nesse negócio. E ele também tem representantes. Não tem mais autoridade que nós, o do time deles. Mas eles são mais espertos. Eles sempre vão na frente.
E aí começou a se infiltrar gente que não é de Deus dentro da igreja de Deus, para contaminando ela, rachando, contaminando, rachando, contaminando. E hoje você vê essa porcaria que está aí. Mas ainda existe uma igreja santa, poderosa e separada, que entende qual é o objetivo dela na terra. É botar os pés e sujeitar. Porque essa autoridade não tem que pedir, ela já foi dada para a igreja. A gente não vai dizer, Senhor, me dá autoridade. Ele vai dizer, cabeçudo, já dei. O dia que eu levantei do túmulo, eu já dei autoridade. Glória a Deus, querido. E com relação aos animais, olha que interessante no versículo 28. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Engraçado, você não acha que animal selvático, os animais domésticos, ele só mandou 3 tipos. Peixes do mar, ave do céu e animal que rasteja. Que interessante. Se você for levar para o lado espiritual, nós vamos entender que peixes do mar, isso aqui tudo ainda está, agora é dominar, viu? Dominar sobre os peixes do mar. Na Bíblia, mar também é chamado de abismo. O que Deus está querendo dizer? Vocês dominem sobre os abismos. Porque existe, querido, abismos aqui embaixo. Existem demônios que também trabalham desses abismos para contaminar a terra. E Deus deu uma ordem para Adão, que não cumpriu, mas passou para nós: domine sobre os abismos, vocês estão sobre os abismos. Domine sobre os peixes do mar. Aí pula para as aves do céu. Aves do céu, domine sobre as aves do céu. O que está querendo dizer? Sobre as forças espirituais nas regiões celestiais. Que é o que a gente tem lá em Efésios 6,12, querido. Nós cansamos de ver essa passagem, no modo de dizer cansamos, né? Vimos muito, né? A palavra nunca cansa. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Domine, Adão, sobre as aves. Jesus está dizendo para nós, Deus está dizendo para nós agora, depois de Cristo: domine sobre essas forças que também, além do abismo, estão espalhadas aí nos ares. Porque principado não está no abismo, principado está no céu. Potestade está nas regiões celestes. Forças do mal estão nas regiões celestiais, estão aí em cima. Mas Deus garante, assim como vocês estão sobre o abismo, vocês também estão sobre as regiões celestiais, porque o próprio Efésios no livro vai dizer que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Só que as regiões celestiais de Cristo é aquela que está lá em cima, no top, porque existem várias regiões celestiais. Aí pula, aí a gente vai entender bem, por animal que rasteja. Domine também sobre todos os animais que rastejam. São aqueles que estão aqui na terra, ó. Não estamos falando que governam do abismo, nem que governam lá de cima, mas são os que estão espalhados aqui na terra. São os tranca-rua da vida, o Zé Pilintra e tantos nomes que tem por aí que a gente nem vai ficar citando aqui. São esses que são obreiros, são os que rastejam sobre a terra, cumprindo a palavra do Senhor, que comeria o pó. A serpente comeria o pó. O homem é feito do quê? De pó da terra. Então os demônios estão comendo todo dia os homens, através do vício, da bebida, da droga, da prostituição, de todo o pecado, eles estão tragando. Mas Deus disse para a igreja: domine sobre esses. Domine sobre esses. Domine sobre esses. Domine. Então essas responsabilidades, querida, não é do pastor, é da igreja. Nós temos que tomar a nossa posição. Por isso que lá em Lucas 10:19, eu não sei se eu pus aqui, não pus. Não coloquei, Lucas 10:19. E aí vos dei autoridade, ó, ao que rasteja, vos dei autoridade para pisardes serpentes. Serpentes rastejam. E escorpiões, escorpiões rastejam, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Está em Cristo Jesus, pode pisar, querido, pode andar, pode ordenar, sai, aqui não. E você pensa que é só na vida de quem? Às vezes
eles querem brincar na vida da gente. E a gente não pode ficar assistindo. A gente tem que falar, ei, aqui não. É isso que a gente tem que falar. Aqui não, em nome de Jesus, sai! Sai da vida do meu filho, sai da vida do meu marido, sai da vida da minha esposa. Sai! Porque se você não usar a sua autoridade, querido, ele vai usar a dele. Mas a nossa é maior, porque Jesus deu autoridade para vocês, vocês estão acima. Não vai causar dano nenhum. Pode pisar, pode expulsar, pode dar ordens. Jesus, quando deu autoridade para os discípulos saírem de 2 em 2, inclusive essa passagem está depois desse acontecimento, quando eles voltaram, eles vieram maravilhados porque os demônios vos submetiam. Porque Jesus disse, dei autoridade, vocês vão pisar. E quando manifestava o demônio, porque Jesus deu autoridade, eles expulsavam em nome de Jesus e eles saíam. E muitas vezes não tem manifestação. Não é coisa de manifestação. Muitas vezes você sente que está numa área e você tem que expulsar ele dali. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, um lugar, uma província. Se está, manda embora. Amém? A igreja ela tem que ser um pouquinho, movimentar um pouquinho mais, né? Muito mais. E a respeito do jardim, querido. No Gênesis 2,15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden. Aqui não fala da terra, não fala do casal fecundo, não fala de nada. Agora vai falar do jardim. Tá? É uma coisa específica. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então tem 2 mandamentos em relação ao jardim. Diz assim comigo: cultivar e guardar. E jardim vai falar hoje para nós do nosso interior, do nosso coração, porque aqui é o jardim de Deus. Não que Deus agora mais vem uma vez por dia na viração falar conosco nesse jardim, mas agora Ele habita conosco nesse jardim. Tá? A glória dele está aqui dentro, a glória dele está impregnada em nós, porque todo momento ele está conosco. Então esse jardim que tem que cultivar e tem que guardar, fala do nosso interior, do nosso coração. Perceba que são responsabilidades que foi dado lá no Gênesis, que é para nós hoje também. E colocou no jardim do Éden para o cultivar. Aqui vai falar de cultivação, e essa cultivação é interna. Eu já vi gente perguntar assim, quem que inventou o trabalho? Quem inventou o trabalho foi Deus, porque ele disse para ele no jardim, cultive. Então começou o trabalho ali. Adão, vai ser uma benção o jardim, mas você tem que fazer alguma coisinha aí também, não vai ficar só na rede, deitado aí, dizendo, ó meu rei, né? Então, cultive e guarde. Então ele tinha, como sacerdote, cabeça de governo de toda a terra, ele tinha 2 responsabilidades em referência ao jardim: cultive e guarda esse lugar. Querido, a parte de Deus é abençoar, é dar, é restaurar, é direcionar, mas nós temos as nossas que nós temos que fazer, senão a dele não funciona. Deus disse assim, deixa comigo que hora que eu vier na viração da tarde, eu cultivo para você. Deixa que eu guardo. Não, você vai guardar esse jardim. Aí a gente percebeu que ele não guardou. Ele não guardou. Cultivar, então eu quero falar de 2 coisas aqui, porque cultivar é cultivo. Eu entendo que aqui estava falando de plantar, de cuidar de coisas que, sabe, iam nascendo. Já tinham coisas que Deus deixou pronta para ele. O padrão estava ali, daí para frente você vai cultivar, você vai plantar, você vai cuidar. Então eu entendo assim que esse cultivar tem 2 coisas aqui que eu entendo. Primeiro é limpar. Você planta alguma coisa, hoje é pior porque a maldição veio sobre a terra, mas antes também tinha. É que depois da maldição ele disse, agora vai também produzir cardos e abrolhos, mas tinham matos, que são coisas que para o homem não serve nada, serve para o animal, mas para o homem não serve. Então você planta um milho, por exemplo, num lugar, a hora que o milho começa a brotar, o mato já está fechando. Se você não for lá arrancar o mato, ele sufoca o milho e fica só o mato. Então quando ele diz aqui, cultivar no jardim, está dizendo de arrancar o mato. Se o jardim é o nosso coração, então nós temos coisas para arrancar aqui de dentro. Nós temos muitas ervas daninhas aqui, muitos espinheiros que estão sufocando o que Deus quer fazer na nossa vida. Só que a responsabilidade de arrancar é minha, é eu que dizer eu quero arrancar. Não é Deus que vai entrar aí e arrancar, é você, querido. Que em nome de Jesus vai arrancar essas coisas.
Porque o sim ou não está na nossa responsabilidade, é você que decide, senão a gente é robô, e Deus não criou robô, criou cada um de nós livres. Embora estamos algemados com Cristo, né? Servos do Senhor, mas mesmo assim ainda eu sou livre. Se eu não quiser arrancar, eu não arranco. Mas eu sei que eu devo arrancar. E tem uma passagem aqui que ela vai ser longa, tá? Alguns exemplos de coisas que a gente tem que arrancar. Eu peguei no próprio Efésios, porque aqui tem uma lista boa. Ó. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo. O que é isso aqui? Cultivar o jardim. Sabe por que o jardim de muita pessoa, o interior de muitas pessoas não está produzindo nada, está feio esse jardim? Ele está falhando como Adão falhou, porque não fala a verdade, mas só fala a mentira. Outra coisa, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Ficar bravo é uma coisa, querido. Pecar é outra. E quando você ira, você quer vingança. Quando você ira, quer morte. Irai-vos e não pequei, quer dizer, você pode até ficar bravo com alguma situação, dizer, puxa, mas não devia ter. Mas não peque, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Não vai dormir com esse negócio. Isso é erva, isso é mato, isso sufoca o jardim de Deus dentro de você. Contamina esse jardim. Nem deis lugar ao diabo, porque quando a gente fica com ira e com raiva e vingança, a gente dá um lugar para o diabo dentro do nosso jardim. E você sabe quando o diabo entrou no jardim o que aconteceu, né? Então não pode acontecer conosco. Aquele que furtava, não furte mais. E não é furtar, entrar no mercado e roubar um negócio, um saquinho de leite. Não é isso, pode ser furtar tantas coisas que a gente furta, querido. Não de uma maneira assim clara, mas de uma maneira mais... Se eu sou um negociante, eu faço um negócio com maldade e prejudico, por exemplo, alguém. Se eu estou vendendo um carro e eu sei que o carro está tudo estragado, eu dou uma melecada nele, ponho um tijolo no buraco, passo uma massa, pinto de novo, né? Nós já fizemos bastante isso aí lá atrás. Passo um óleo diesel, né, Mirko? Pintura queimada. Gente, isso aí é furtar. Carro tá bom? Tá bom. Tá tudo bem do lado. Isso, a lata dele é zero. E o motor? Taca aquele óleo, como é que chamava lá, Maurício? Aquele óleo. Bardal. Você está furtando. Está contaminando o jardim. Entendeu? Furtar não é literalmente furtar só também, viu? Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Ainda Deus fala assim, ó, quando você trabalhar e eu te prosperar, não é para você, viu? É para você ajudar os necessitados. O reino de Deus funciona diferente, querido. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que são palavras xinga, né? Filho da luta. Que tem crente que xinga. Às vezes, né? Quando a gente é novo convertido, tudo bem, vai escapar, mas depois de um tempo a gente vai se policiando, né? Então não pode sair palavra torpe, palavras maliciosas, palavra com segundo sentido, porque isso tudo é mato que sufoca o jardim do qual nós estamos cuidando para Deus. O jardim nem seu é, o seu coração é de Deus, não é seu. Porque é templo dele, é jardim dele, não é seu jardim. É aí onde ele tem prazer. Para ele ter prazer, tem que ser um jardim bem cuidado. Você tem que ser um bom anfitrião. Jesus vem morar no meu coração. Aí você tem aquele coração todo desgraçado, todo bagunçado e não se arruma. E não deixa o Espírito Santo trabalhar, não tira o que precisa tirar. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for boa. Amém? É isso mesmo? É até aqui, é. Glória a Deus. Então cultivar é tanto arrancar o mato, como também é cuidar da planta. Então que jeito você vai cultivar esse jardim? Você vai cultivar com amor, com paz, santidade, testemunho, misericórdia. Essas coisas lindas, vai deixando, querido. Sabe, você vai cultivando a planta que está ali. Você acaba regando com as águas da palavra de Deus. Você conhece a Bíblia, você lê a palavra, não lê a Bíblia somente, mas a palavra de Deus. Você cultiva essa planta com a palavra, você rega ela com a palavra, você aduba o seu jardim com oração. Você é uma pessoa que ora. A Bíblia diz, orai sem cessar, no sentido de não interrompa as suas orações. Eu orei hoje, vou orar domingo que vem, mas seja sempre orando.
Você não pode orar o tempo todo, mas ora no coração, ora no espírito, ora em língua quando não dá. Mas esteja sempre em oração. Isso é cuidar do jardim, querido. Vai ficar lindo esse negócio. Amém? Pode os galhos do seu jardim, daquilo que está se crescendo demais, com temor, né? Disciplina. Seja uma pessoa disciplinada. É tão triste a gente ver na igreja de Cristo, de uma maneira geral, pessoas tudo bagunçadas. Nós temos que ser disciplinados, querido. O que a gente faz, a gente tem que fazer bem feito, porque não é para nós, é para Deus. Você percebe que tudo é para Deus, nada é para nós? O coração não é nosso, é dele. A obra que a gente faz não é nossa, é dele. Quando a gente brilha com a luz dele. Eu não tenho luz para brilhar. Quando eu amo com amor. Tudo é emprestado. Eu amo com o amor dele, eu não amo com o meu. O meu é interesseiro. Eu vou só amar quem pode me dar alguma coisa. Esse é o amor humano. Quando eu tenho misericórdia com a misericórdia dele. Tudo é emprestado. Por isso que a palavra vai dizer assim, ó. Tudo vai voltar para Cristo, tudo é de Cristo. Nós vivemos por meio dele, nos movemos por meio dele, existimos por meio dele. Querido, nós sem ele somos nada. Então, esse cultivo, tudo a gente faz com as coisas que ele emprestou. Ele deixou a palavra para nós. Vocês vão precisar para regar o coração de vocês. Ele deixou para nós a fé, a oração. Vocês vão precisar ter momento para adubar essa planta. Ó, vou colocar no coração de vocês temor. Temor é quando a gente disciplina e poda aquilo que está crescendo demais. Amém, querido? E o último que eu quero falar para a gente encerrar, que está no 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para cultivar, e o cultivar nós já falamos, e guardar. Guardar fala de vigiar o jardim. Jesus, quando estava no Getsêmani, ele deu 2 ordens aos discípulos, que era Pedro, Tiago e João, que estava lá. Que foi o quê? Vigiai e orai. Primeiro ele fala para vigiar, ele não bota a oração na frente. Querido, nós temos que estar o tempo todo atento. Sabe por quê? Porque nós passamos mais tempo fora da oração do que na oração, no sentido de que quando você vai orar, é aquele momento que você coloca de joelho ali. Se ora 1 hora por dia, 2 horas, 3 horas, não sei. Fora esse momento, você está vivendo, você está comprando, vendendo, indo, voltando. É nesse tempo todo que a maior parte vigie e depois ore. Adão, guarda esse jardim. Agora, se o jardim é nosso coração, aquilo que nós temos mais precioso, nós temos que vigiar e guardar, querido. Se Adão tivesse vigiado, a serpente não teria sucesso no seu trabalho. Eu acredito que Adão marcou uma touca. Eu não sei o que aconteceu, que Eva estava sozinha e ele se distanciou. Vai saber se ele não estava na pescaria, não foi pescar. Eu não acredito que ele estava na pescaria, não, porque a Bíblia diz que até lá tinha deixado para eles ervas e sementes. Não comia peixe, nada, não tinha disso, não. Mas vai saber o que ele estava fazendo. Fazendo balanço, né? Porque era o paraíso. Vamos pular na água. Ai, mergulhava. E a Eva lá sozinha. Vigie, quer dizer, olha a sua esposa, você é sacerdote. Guarda ela, guarda o jardim, é tudo. Entrou uma coisa estranha aí, bota para correr. É isso que Deus está falando, se aguarda, domina. Aí ele lá, desprovido, né? Todo desleixado. E a serpente lá na cabeça da Eva. Ele não guardou o jardim, por isso ele perdeu o jardim. Porque tantas pessoas perdem coisas hoje, porque não vigiam, porque não guardam. Aí o que Deus dá, a pessoa perde. Nem sei se muitas vezes é Deus tira, né? Porque é a própria pessoa que perde. E a salvação é uma delas que é mais principal. Tem tanta gente que pá e perde. Está indo tão bem, perde tudo. Porque não guarda o coração. Não guarda aquilo que Deus colocou aqui dentro. Adão perdeu tudo, perdeu a eternidade aqui na terra, porque não guardou. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes.
sóbrios é o contrário de uma pessoa que está fora do juízo, está bêbado, não sabe mal o que fala, não sabe mal o que fez. Saibam o que vocês estão fazendo. Sejam adultos, estejam na estatura de Cristo, sejam bem formados no caráter, no espírito, sede sóbrios e vigiem. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão. Ele não é leão, viu? Ele imita como leão, mas morde, viu? Tem dente. Como leão que ruge procurando alguém para devorar. Foi isso que a serpente fez lá, e devorou Eva, e devorou Adão, e devorou toda a geração que aí está perdida. O jardim foi trazido de novo para dentro de nós. Nós sentimos prazer aqui, porque o jardim é lugar de prazer, lugar de delícia. O próprio nome significa isso. Aqui é lugar de delícia. Então vamos guardar esse lugar, vamos guardar a nossa vida, vigiar os nossos passos, aquilo que estamos fazendo, se nós não vamos, de repente, abrir uma brecha para a serpente entrar, e se a serpente ameaçar entrar, querido, pau na cabeça dela. Amém? Eu acredito que se Adão e Eva fossem chinês, eles tinham feito um sushi com ela, mas não foi. A serpente apareceu, pisa na cabeça dela, porque Jesus disse que deu autoridade para a gente pisar. Pode pisar. Não deixa ela bagunçar o seu jardim, não. O diabo começou a lançar seta, lançar coisas que está... Aqui não. Aqui é lugar de delícias do meu Deus, do meu Senhor. Aqui você não vai entrar. Daqui para fora, na minha vida, não. Porque a gente já conhece a história e ela se repete. Se Adão perdeu, a gente vai perder também. Amém, querido? Apocalipse 3:8, última passagem que eu quero ler, onde Jesus está falando com a igreja de Filadélfia, na carta às 7 igrejas, e ele diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, é isso aqui, o guardar. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardar a palavra. Isso aqui a gente não fala que é a boca de Deus? Se a gente guarda dentro de nós a palavra, a gente está guardando a boca de Deus. O que Deus quer para nós. Guarde o jardim. Uma das maneiras de a gente guardar o jardim é guardando a palavra. Salmo 119:11. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guarda. E para encerrar, eu quero ler novamente, só para refrescar nossa memória, Gênesis 1:28 e Gênesis 2:15. E Deus os abençoou e disse... Primeiro sempre vem a bênção de Deus, né? Deus já deixa tudo pronto, abençoado. Estou abençoando vocês. Só que agora vamos lá. Sede fecundos, não vamos ser estéril. Multiplicai-vos. Vai passando esse negócio aí. Enchei-vos a terra e sujeitai-a. Referente à terra, encha e sujeita. Domine. Peixes do mar, aves do céu e animal que rasteja, todo tipo e lugares onde os demônios trabalham, não importa, Deus pediu para a gente dominar. E Gênesis 2:15, aqui falando só para entender, o problema não é o barulho do ímpio, o problema é o silêncio dos crentes. O diabo não tem medo, querido, de quem, sabe, ele tem medo de quem ora. Ele tem medo de quem ora, de quem tem vida de oração. Porque se a gente só ficar fazendo teatro para ele, isso aí não importa nem um pouquinho. E ele também não importa que a igreja cresça rápido e se enche, desde que está se enchendo, mas não tem nada ali de espiritual. Então não incomoda nenhuma região espiritual dele. Sabe, onde tem uma igreja, querido, é um foco que atrapalha o mundo espiritual que está trabalhando naquela região. Então aqui temos a assembleia, aí você vai indo, a cidade toda, cada igreja é um incômodo. É um lugar que estão dominando. Às vezes tem lugar que acaba fechando o centro porque uma igreja abriu do lado, e se é uma igreja de oração, os bichos não descem mais. Aí tem que mudar o centro por causa da igreja.
Tomou, pois, o Senhor, versículo 15, Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Cultive, arranca o mato, arranca o que não presta e rega a sua vida com oração, rega a sua vida com a palavra, sabe, faz o que precisa fazer deste jardim lindo, porque Deus merece o nosso melhor. E guarda, e vigia, seja sempre com o olho aberto, querido, não durma, porque o diabo não dorme. Amém? Glória a Deus.